Na página 50, nós vamos fazer a leitura do texto Quando a Chuva Não Vem. Os sertanejos, moradores do sertão brasileiro, região atingida frequentemente por períodos de seca, desenvolveram formas de minimizar os impactos da seca e tentar impedir que falte água para as atividades cotidianas. Bom, primeiro nós vamos entender por que é que falta água no sertão. Tem alguns fatores que prejudicam a chegada das chuvas no sertão nordestino. Entre esses fatores, tem a questão do clima lá ser muito seco, com pouca umidade, e os ventos do sertão não são capazes de refrescá-lo a tal ponto que o clima fique úmido, que o ambiente lá fique úmido e as chuvas caiam. Então, lá no sertão não tem ventos capazes de refrescar até a chuva cair. No sertão também não tem rios com bastante água para que provoque um aguaceiro. Inclusive, os rios que existem em alguns estados onde existe o sertão, eles são rios que chegam em uma determinada época do ano, eles secam. E também tem o relevo. Tem a Serra da Borborema, que ela impede a passagem de chuvas. Por exemplo, está vindo uma chuva do mar, trazida pelo mar. A serra, ela vai funcionar como uma barreira. Ela é tão alta que ela vai impedir que a chuva passe. E essa chuva nós vamos chamar de chuva orográfica. É uma chuva que vai ser impedida de atravessar para um determinado local devido ao relevo. Nos longos períodos sem chuva, as comunidades passam por muitas dificuldades para conseguir tirar o sustento da terra. Estocar água em açudes e cisternas foi uma das maneiras encontradas para reduzir os problemas causados pela falta de água nessa região do Brasil. Aqui nós estamos falando sobre a organização das comunidades do sertão, que buscaram construir açudes, perfurar cisternas ou poços, para que pudessem ter um reservatório de água durante os períodos de seca. Mas é importante lembrar que muitas vezes a chuva demora a cair. E quando ela demora a cair, a água dos açudes ela vai baixar, ela vai secar, porque nós estamos falando sobre uma seca onde a chuva ela pode demorar até anos para voltar a cair. Criação de gado e cultivo agrícola são atividades econômicas comuns no sertão brasileiro, que necessitam de grande quantidade de água. Os açudes e as cisternas possibilitam a prática dessas atividades ao estocar água durante a estação de chuvas. Para a agricultura precisa de água. Para a criação de animais precisa de água. Então, eles vão buscando essas medidas para que eles consigam cuidar tanto do gado quanto da agricultura. Agora, é muito interessante quando estamos passando pelo sertão nordestino, principalmente para quem já teve a oportunidade de conhecer, nós vemos a criação de bodes e cabras. Eles usam os animais para alimentação, para a produção de algumas peças de roupa, por exemplo, né? Porque é muito comum nós vermos o vaqueiro nordestino usando coletes de couro, chapéu de couro. Então, tem uma grande quantidade de criação de cabras
de bodes. Nem sempre é possível estocar água suficiente para os prolongados períodos sem chuvas. Quando isso acontece, a seca se torna um enorme obstáculo à vida e, por isso, populações são forçadas a se deslocar para outras regiões. Em alguns casos, as pessoas vão para áreas próximas do local de origem. Em outras situações, deslocam-se para regiões distantes. Aqui nesse caso, nós já vamos ver os sertanejos fugindo da seca, porque a seca, ela causa fome, ela causa sede, ela causa miséria, ela causa morte, tanto da plantação, quanto dos animais, quanto dos seres humanos. Então, eles muitas vezes se mudam para outras áreas, para cidades vizinhas de onde eles moram, mas que já existe uma chuva que cai com frequência. Outros, eles sonham em ganhar a vida na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Só que essa saída da região nordeste, indo para uma outra região, na maioria das vezes, não soluciona o problema, porque chegando em São Paulo, por exemplo, já virão outros problemas, como conseguir um emprego, conseguir um lugar para morar, o ritmo de vida é diferente, e esse é um assunto que nós vamos tratar na próxima página, com a leitura do próximo texto.